Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro, à nossa terceira aula de tributário, nosso curso de resolução de exercícios da Consulplan e da Unesp. Consulplan e Unesp. Né? Estamos aí com a nossa lista de exercícios e vamos aí para o exercício 31. Vamos aí para o exercício. Não vai ser o arquivo que você mandou hoje, não? Vamos fazer mais 10 exercícios deste arquivo, depois vamos para o próximo, tá? Só para nós terminarmos. Porque eu senti que vocês estavam assim, um pouco inseguras com a questão, com os dispositivos constitucionais. Tá, eu vou abrir o outro. Você você se sente segura com essa parte constitucional? A parte constitucional do tributário, a partir do artigo 145? Eu acho ela mais difícil do que a do CTN. É mesmo? Eu acho. Então, vamos fazer mais alguns exercícios. Então, nós temos o título 6º da tributação e do orçamento. Nós temos o capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional. E nesse capítulo nós vamos ter a seção 1, a seção primeira, né, a seção 1 dos princípios gerais, artigo 145. 146, 147, 148, 149 e 149A. As limitações ao poder de tributar, 150 a 152. Depois os impostos da União, 153. Dos estados, 155 e seguintes. Não, perdão. Na verdade, é só o artigo, um artigo. E os 156, que são os impostos dos municípios. E depois nós temos a repartição das receitas tributárias. Então, é bem tranquilo. A Constituição 31. A Constituição Federal veda que determinados tributos sejam cobrados no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Trata-se de limitação constitucional ao poder de tributar, conhecida por princípio da anterioridade. E esse princípio da anterioridade, ele está esculpido no artigo 150, inciso 3, B. A linha B. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Né? Esse é o princípio da anterioridade de exercício. E ele anda a par, né, ele se relaciona diretamente com o princípio esculpido na linha C, antes de decorrido também. É vedado, né, cobrar tributos em relação antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado ou disposto na linha B, né, sempre. Então, vamos lá. A finalidade alternativa na qual consta um tributo que excepciona tal princípio. Empréstimo compulsório instituído no caso de investimento público e de caráter urgente de relevante interesse nacional. Olha que legal. Vocês se lembram quando eu passei aquele quadro das exceções da anterioridade e da anterioridade nonagesimal? Eu fui claro com vocês. Eu disse que é um empréstimo compulsório devido ou passível de ser instituído na hipótese de calamidade e de guerra. Por quê? O outro, que é o de relevante interesse nacional para investimentos, nós não poderemos, não se configura uma exceção à anterioridade. Inclusive no próprio artigo, ele diz que deve ser observada a anterioridade de exercício. Qual é a anterioridade? 150, inciso 3b. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, nós vamos ter a União, só a ela é dada essa possibilidade pela Constituição. A União vai instituir empréstimos compulsórios.
Inciso 1. Para atender a despesas extraordinárias. Espera aí só um minutinho. Ficou uma música aqui de fundo que não era para ter. Ficamos, então. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1. Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Observar-se-á o 153b. Então, a letra E é equivocado. O IOF, sim, o IOF. O IOF, ele se configura, ele é tanto uma exceção à anterioridade do 153b, quanto à anterioridade do 153c. Contribuição social no interesse das categorias profissionais e econômicas. As contribuições, essas contribuições não. A exceção que nós tínhamos pertinentes às contribuições eram aquelas contribuições sociais para a Seguridade Social prevista no 195, que não obedeceriam à anterioridade de exercício, mas sim, com certeza, à anterioridade nonagesimal. Imposto sobre a propriedade rural. Bem, imposto sobre a propriedade rural é o ITR, imposto territorial rural, fica estranho, né? Mas é isso, é o ITR, imposto territorial rural não. O imposto territorial rural, a base do IPVA e do IPTU, a base de cálculo do IPVA e do IPTU, ela não se submete, nós vimos isso, ela não se submete aos 90 dias, mas ela não é exceção à anterioridade. Então, letra B. Fácil, né? Porque nós temos que pensar naquela tabela. A contribuição social que nós marcamos aqui é para financiamento da Seguridade Social. Ela é exceção à anterioridade de exercício, mas ela não é exceção à anterioridade nonagesimal. Ele está falando aqui daquela contribuição social do interesse das categorias profissionais e econômicas. Eu andei lendo aqui o professor Ricardo Alexandre, achei o livro dele, que na verdade estava aqui debaixo do meu material, e eu procurando aqui na minha estante. Ele traz um quadro das convulsões. As contribuições sociais são contribuições sociais gerais. Ele traz contribuições sociais. As contribuições sociais, elas são as primeiras das subespécies de contribuições especiais que estão previstas no artigo 149. Então, antes das contribuições sociais, nós temos as contribuições especiais. É importante nós saibamos essas... Não, antes das sociais, nós temos as especiais. Isso, em termos de classificação. As contribuições especiais. Dispõe o artigo 149 da Constituição Federal. Vamos falar um pouco sobre essa estrutura. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, CID, vai no 149, Fernanda, vai seguindo aí, por gentileza. Estou nele já. Compete exclusivamente só à União instituir contribuições sociais, CID, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação, nas respectivas áreas, observado o 146.3, o 151 e 3, sem prejuízo do 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições. Então, o legislador previu a possibilidade de a União instituir 3 espécies de contribuições, né? As contribuições sociais, União, ela vai instituir as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, que nós chamamos de CID, e as contribuições de interesse nas categorias profissionais econômicas, contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
O nome dessas contribuições são corporativas. São corporativas. União, contribuição, pode instituir, né? Pode instituir. Nesse ponto, a competência tem um detalhe. A competência para a criação das contribuições do artigo 149 é destinada exclusivamente à União. Exclusivamente. União. O parágrafo é o parágrafo 1º. Ele autoriza os estados, DF e os municípios a instituírem contribuições para fazer frente às despesas em benefício dos servidores, para fazer frente às despesas com os benefícios previdenciários, né? Essa é a exceção. Contribuições sociais dos servidores. Seriam contribuições sociais para eles. Essas contribuições, né? Exato. As contribuições sociais e essas contribuições de intervenção não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Vamos continuar. As contribuições especiais, elas são classificadas, então, ela tem essas... Bem, isso aqui é uma coisa. A classificação que eles chamam de contribuições especiais, nós vamos colocar aqui. O que seriam essas contribuições especiais? As contribuições especiais seriam essas contribuições sociais, né? E, portanto, nós teríamos as contribuições para a Seguridade Social, outras contribuições sociais, nós teríamos as sociais gerais. Então, nós temos a contribuição especial, abarcando contribuições sociais. Contribuições especiais. Então, nós temos a contribuição social, nós temos a CID, nós temos essa corporativa, nós temos a COSIP. São 4. Então, são essas, o que eles chamam o autor chama de contribuições especiais. São muitas, né? Essas contribuições, elas têm esse nome porque ele quer diferenciá-las das contribuições de melhoria. Então, nós temos as contribuições sociais, são as da Seguridade Social, outras contribuições sociais e as contribuições sociais gerais. As contribuições sociais, né? Nós temos, é isso que interessa agora, nesse momento. Segundo o entendimento esposado pelo STF, no RE 138.284, essa subespécie de contribuição especial está sujeita a uma divisão. Assim, tais contribuições podem ser classificadas como contribuições de Seguridade Social, quando destinadas a custear os serviços da saúde, a previdência e assistência. É bom? Vamos colocar o artigo aqui. É o 194. Se você abrir a Constituição aqui, no artigo 194, você vai ter as contribuições sociais, 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar. Contribuições da Seguridade Social
são aquelas que se destinam a assegurar a Seguridade Social. Pronto. Outras contribuições sociais são outras. 195, parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecendo 154.1. Tudo bem. O 154.1, nós já até falamos sobre ele ontem, sobre essa situação. Mediante lei complementar, ele fala impostos, né? Contribuições que não estejam previstas no artigo anterior, nós vamos fazer uma adaptação aí, desde que sejam não cumulativos e também não tenham fato gerador ou base de cálculo daqueles já discriminados na Constituição. Você deve obedecer ao 154.1. A contribuição, ela não pode estar prevista no artigo anterior, ela deve ser não cumulativa e ela não pode ter fato gerador ou base de cálculo próprio. Ok. Então, essas outras sociais são essas previstas no 195, parágrafo 4º. Essa aqui é 194 e 195, tá? É melhor escrever assim. 194 e 195. Essas outras contribuições sociais é a 195, parágrafo 4º, e ainda uma outra. 195, parágrafo 4º, e o 105, juntamente com o 154.1. 154.1, agora ficou melhor. E essas contribuições sociais são quando destinadas a algum tipo de atuação da União na área social. Apesar de soar estranha a utilização de dois subitens denominados de maneira tão genéricas, gerais e outras, essa é a terminologia do STF. Vamos ver. Essas contribuições gerais são não são as da Seguridade Social. Por exemplo, o exemplo é a contribuição, é o salário educação, que a arrecadação é vinculada ao custeio da educação básica. E também aquelas que se destinam ao custeio do chamado Sistema S. Então, essa contribuição, ela é por exclusão, ela não voltada para a Seguridade, Assistência e Previdência, mas ela é voltada, sim, para uma parte social. No caso, é o salário educação. É só guardar isso aqui, fica fácil agora. Salário educação. E para o Sistema S. Sistema S. Destinadas ao custeio do Sistema S. Essa tem natureza. Essa, ele falou lei complementar. Essa aqui não há que se ter a criação por lei complementar, né? E tirando aquele quadro de exceções... Não, outras contribuições que é lei complementar? Outras contribuições porque o 154 ele fala, não é? As sociais gerais não é por lei complementar. Então, naquele quadro, o que nós temos ali como exceção, a anterioridade de exercício, é essa primeira aqui. É isso que você deve ter em mente. Porque nós temos aqui, deixa eu ver aqui, as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrido 90 dias e não se aplica o 153b. Essas sociais aqui. Tá. Essa aqui também, ó, são essas duas aqui. As contribuições de que trata esse artigo só poderão ser exigidas. São essas duas aqui, ó. Tá bom, Fernanda? As contribuições sociais
da Seguridade Social, inclusive a do 195, parágrafo 4º, elas são exceções à anterioridade anual. Acho que agora ficou mais claro. Uhum. Então é isso mesmo. A CID é exclusiva da União, pode se dar por via ordinária ou medida provisória. Lei complementar, lei ordinária e medida provisória, exclusiva da União. As corporativas são aquelas criadas pela União com o objetivo parafiscal de obter recursos destinados a financiar atividades de interesses de instituições representativas ou fiscalizatórias. Elas também são chamadas, ambas são analisadas no tópico seguinte, ele diz, etc. E, por fim, a COSIP, do 149A. 149A. Agora ficou mais fácil, né? Ficou melhor. Sem prejuízo, vamos tirar a nossa foto e vamos continuar aqui com os nossos exercícios. Então, 31 é letra B. Isso, então é letra B. Ficou claro essa questão de contribuições sociais? É porque é o seguinte, tem aquela discussão se nós adotamos a teoria tripartite, bipartite, quadripartite ou pentapartite. Você já ouviu falar nisso? Já, né, Fernanda? Então, assim, nós adotamos o que deve ser considerado é a teoria pentapartite. Por quê? É porque a Constituição é tri, né? A Constituição é penta. É penta? Você tem ali, naquele primeiro momento, no artigo 145, a gente pode pensar que seria tri, mas com a análise global da Constituição, você conclui que nós temos... eu achava que era penta só o CTN, a Constituição tri. Não, o CTN é tripartite. A Constituição é penta. Por quê? Nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, nós temos as contribuições especiais e nós temos empréstimos compulsórios. Então, se perguntarem para você, ainda temos uma bipartite, mas quadripartite, mas não são... eu só ouvi falar a tri e a penta. É penta, mas temos ainda outras duas. Elas não são majoritárias, elas são bem minoritárias. Você vai falar, nos termos do CTN, os tributos seriam os impostos, taxas e as contribuições de melhoria. Nos termos da Constituição Federal, nós podemos, a par do artigo 145, nós podemos ainda trazer como espécies ou como espécie de tributos as contribuições especiais e as contribuições e os empréstimos compulsórios. Teriam natureza tributária também. As contribuições, elas seriam contribuições sociais, e aí nós temos aquelas que se destinam a garantir, a fazer frente às despesas com a Seguridade Social, 194 e 195. Temos outras sociais, que são aquelas criadas residualmente pela União, que é o 195, parágrafo 4º, atendendo ao 154.1. E temos aquelas contribuições sociais denominadas gerais, que elas não são para a Seguridade, mas elas sim, elas são para uma área, se destinam a uma área social. E quais são essas?
a contribuição denominada salário educação e as contribuições para o sistema S. Além destas contribuições sociais, nós temos as de intervenção do domínio econômico, são as interventivas, são as contribuições de intervenção do domínio econômico, e as corporativas. E, por fim, também a COSIP, nos termos do 149A. Vamos lá no 32. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, permitida a União aos Estados, ao DF e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção. Falso, já paramos por aqui. Nós já vimos, estamos tranquilos, né? O artigo 152 institui tratamento vedado, institui tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação. Não é permitido, é vedado. Vedada a União aos Estados, ao DF e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ótimo. Letra B, correta. 5. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio ou pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ser permitido à União, aos Estados, ao DF e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. Permitido, falso, já sabemos que é verdade. Vedada a União, aos Estados, ao DF e aos municípios instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, DF, município, em detrimento de outro. Não admitida a concessão de... Não, falso. Nós vimos que o 151, no inciso 1, ele fala que é admitida a concessão de incentivos fiscais. Nós já sabemos isso. E, por fim, letra E, permitida a União, aos Estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais, etc., salvo na etapa ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros. É vedado, e a exceção é na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Tranquilo. 33. Lei de determinado Estado da Federação dispõe: os conselhos de fiscalização são essas, de profissões regulamentadas, são autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de serviços relacionados com as suas atribuições legais, que constituirão receitas próprias de cada conselho. Parágrafo Y. Quando a fixação das contribuições anuais, os conselhos deverão levar em consideração as profissões regulamentadas de nível superior técnico e auxiliar. Essa lei é inconstitucional, por não haver, a resposta foi essa letra B, inconstitucional, por não haver previsão legal de limite máximo para a fixação do valor da anuidade. Vamos lá. 33, 32, 33. Letra B, Fernando. Ah, não, essa questão foi anulada. Essa questão foi anulada. Mas nós temos um informativo 844 que diz o seguinte: é inconstitucional por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais econômicas usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. Ou seja, os limites eles devem estar previstos em lei federal, porque é competência exclusiva da União. Essa lei seria inconstitucional por invadir competência exclusiva da União. Os conselhos de profissão são órgãos federais e a disciplina sobre eles cabe à lei federal. E, portanto, não cabe à lei estadual dispor, né, sobre eles.
Se for considerado que a alternativa B está correta, significaria que, se a lei tivesse disposto um limite, seria constitucional, o que não é verdade, já que se trata de uma lei estadual. Na verdade, é o seguinte, isso não poderia ser feito por uma lei estadual, a não ser que tenha uma lei federal dispondo limites. O 34. Consiste em corolário do princípio da igualdade tributária e aplica-se na ordem jurídica tributária na busca de uma sociedade mais igualitária em termos de exação de tributos. O trecho trata do princípio. Qual o princípio que decorre da igualdade tributária e busca uma sociedade mais igualitária? É o princípio da capacidade contributiva. Letra D. 35. Relativamente aos princípios constitucionais tributários, é correto afirmar: o princípio da anterioridade, também é conhecido como da não surpresa, aplica-se nos casos em que o tributo é instituído majorado ou reduzido. Falso. Reduzido não. O princípio da anterioridade, ele diz simplesmente instituído ou aumentou. B. Não se aplica a redução. Falso. O princípio da anterioridade anual, que impede a cobrança do tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que ou instituiu ou aumentou, aplica-se ao IEG? Não, o IEG ele é uma exceção a esse tributo, a esse princípio. Imposto extraordinário de guerra. A União poderá 154.2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. A vedação do inciso 3b, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro, é o parágrafo 1º. Não se aplica ao 154.2, está vendo? Ao IEG. Nós vimos isso já. Letra B, equivocada. O princípio da nonagesimal, segundo o qual é proibida a cobrança de tributos antes de decorrer 90 dias, aplica-se ao IOF? Não, IOF é exceção. Em geral, os tributos submetem-se tanto à anterioridade anual quanto à nonagesimal. Verdade. Letra D. 36. Minas Gerais. Dado que o fato gerador significa um evento e a base de cálculo a grandeza que o dimensiona numericamente, considerando-se os impostos e as taxas, é correto afirmar: a base de cálculo dos impostos deve ser a grandeza que dimensiona a manifestação de riqueza, sendo também totalmente idônea para regular a taxa. Não, falso. Sabe por quê? Porque a taxa ela tem nós chamamos de vinculado, é contraprestacional. Então, não pode, você tem que saber o valor do serviço. A taxa tem a ver com o valor do serviço, que guarda totalmente idônea para regular a taxa. Isso é tão falso que aqui na Constituição diz que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. A letra A é o 145, parágrafo 2º. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma e outra. Ok. Nós vimos isso está numa dessas súmulas aqui. Deixa eu ver. 29. É a vinculante 29. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Ótimo. Estamos bem. Não viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Nós já vimos, se a súmula vinculante também viola, falso. E o STF entendeu pela inconstitucionalidade da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores imobiliários, cobrados pela CVM, cujos montantes em moeda corrente. Isso também é uma súmula. Onde estamos aqui? Já vou te falar qual é essa súmula.
Então, a 36 é a B. 36B. É a súmula 665 do STF. Elas vão estar até marcadas aqui. Súmula 665. É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores imobiliários, instituída pela Lei 7.940 de 89. Súmula 665 do STF. Ótimo. É... 37. A hipotética Lei A foi publicada em 10 de janeiro de 2017. Ela alterou o prazo de recolhimento de determinada obrigação tributária, sendo certo que suas determinações passaram a ser exigidas a partir da data de sua publicação. A Lei A é constitucional porque não se sujeita ao princípio da anterioridade. B, nós já vimos isso. E nós temos que lei que altera o prazo. Súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária e não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ok. Fácil. 38. A Constituição Federal confere poder de tributar à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, mas estabelece limitações ao exercício desse mesmo poder. Nesse sentido, é correto afirmar que a tarefa de regular as limitações constitucionais ao poder de tributar é matéria que a Lei Constituição Federal confere à lei complementar. Letra A. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre os entes, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, para se ter uniformidade. Então, por exemplo, a base de cálculo do IPVA, embora nós saibamos que o IPVA seja estadual, ela é por lei complementar federal. Cabe à lei complementar dispor, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos, bem como em relação aos impostos discriminados, aos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, e definição de tratamento diferenciado favorecidos para as microempresas e para as EPPs. 39. O princípio da função social da propriedade só tem aplicação como mecanismo de extrafiscalidade? Nossa, não. Ele, na verdade, ele é da própria essência do conceito de propriedade. Isso quem fala, inclusive, é o professor Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald, no livro dele. Não é de se falar propriedade sem a função social da propriedade. O princípio da função social da propriedade tem incidência no âmbito do direito tributário, uma vez que pressupõe manifestação de riqueza e se liga à ideia de justiça distributiva. Esse foi o gabarito, letra B, correto. Não tem aplicação do direito tributário? Falso, porque tem. Não se aplica? Não, falso, porque se aplica. 40. À luz do entendimento simulado pelo STF, assinale a alternativa incorreta. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do embaraço aduaneiro, isso é verdade. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do embaraço aduaneiro. A norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária se sujeita ao princípio da anterioridade, acabamos de ver isso. Súmula vinculante 50. Falso. Letra C, está correta. É inconstitucional a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre operações de locação de bens móveis e é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, a letra B também está equivocada. Ô, Fernanda, vamos fazer um intervalo aqui de 8 minutos, 5 minutos no máximo, e nós já voltamos, porque nós vamos resolver mais 5 exercícios aqui, dessa parte, e nós depois passamos para a outra lista de exercícios, tá? Tá, jóia. 41. A jurisprudência tem se posicionado pela inconstitucionalidade das multas moratórias quando superiores a certos percentuais relativos ao valor do tributo, 100%, por exemplo. O fundamento de tal posicionamento assenta-se no princípio constitucional da vedação ao confisco, letra D. Determina a Constituição Federal a vedação à cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro e antes de decorrer 90 dias da data em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou. O prazo de 90 dias, contudo, não se aplica quando se tratar de lei que fixa a base de cálculo do imposto de IPVA e IPTU, já sabemos. Letra B, 42, letra B, fácil. 43. Típica questão da Consulplanta, do Unesp. De acordo com o princípio da legalidade tributária previsto na Constituição Federal do Brasil, assinale a alternativa a seguir que apresenta uma espécie tributária que não é passível de MP. São aqueles que são instituídos por lei complementar. Empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório. A contribuição de iluminação pública, até essa pode ser por MP. Empréstimo compulsório porque nós temos dispositivo expresso 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 43 44. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O enunciado corresponde ao princípio da, muito fácil, anterioridade, letra C. Com base na súmula do STF, é correto afirmar se mostra constitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Nós já vimos isso aqui. Inconstitucional. Enfim, como já passamos por essa letra A é inconstitucional. É constitucional a incidência do ISS sobre locação de bens móveis, falso. Inconstitucional. É aquela 655 que nós... Não, é a 31, súmula vinculante 31. É inconstitucional a incidência, 31. É inconstitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo. Não, é constitucional, nós vimos isso também. Falsificar ou alterar a nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável tipifica crime material contra a ordem tributária, mesmo antes do lançamento definitivo do tributo. Nós temos uma lei que fala especificamente. Deixa eu me localizar aqui. Questão 45. Esse dispositivo, não, peraí. Essa questão é a 40. Letra D. É a súmula vinculante 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137. Essa Lei 8.137, ela tem o seguinte: constitui, nós estamos aqui com ela, deixa eu compartilhar com você. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos ou contribuição social e qualquer acessório. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Fraudar a fiscalização tributária. Inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento. Quem saiba ou deve saber. E falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Aí nós temos a súmula vinculante 24, que vem de falar: não se tipifica crime material contra a ordem tributária. Então, assim, não se constitui crime, não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Ótimo. Antes do lançamento definitivo do tributo. E aqui ele está falando, mesmo antes? Não. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação não se sujeita ao princípio da anterioridade. Falso, falso. Verdade, na verdade. Não, nós vimos isso. 50, súmula vinculante 50. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. 45, letra E, questão fácil. 46. A irretroatividade
previsto no artigo 153-A. Vamos voltar lá para a Constituição. A irretroatividade prevista no artigo 153-A da Constituição Federal comporta exceção para... Não, a irretroatividade, olha, essa hipótese de retroatividade, ela não tem exceção para exigência de tributo. O que tem uma exceção, mas que não é bem uma exceção, é a lei é um entendimento interpretativo que poderia sim retroagir. Não, a letra A é falsa. A teor... Mas se não vai... tá, daí retroatividade. Entendi. Essa é irretroatividade. Não, o que nós temos é a da interioridade que tem as exceções, aí retroatividade não. É outra coisa. Uhum. Tem que tomar muito cuidado com a irretroatividade, é a letra A. As outras... A letra B é anterioridade. Exato, exatamente. A teor do artigo 148 da Constituição, nós vimos, a União poderá, mediante lei complementar, instituir empréstimos compulsórios para atender despesas ordinárias. Não, despesas extraordinárias, falso. É típica prova da Consulplan. É até gostoso fazer uma prova assim. Não acho, não. Instituir empréstimos compulsórios para atender despesas ordinárias. Não, fala despesas extraordinárias. 3. O imposto sobre importação de produtos estrangeiros não submete ao prazo de anterioridade tributária. Verdade, nem B nem C. Letra: deve ser observada a anterioridade de exercício e a 90º para aumento de taxas e contribuições de melhoria. Sim, sim. Porque não estava naquela exceção. Tá vendo como aquele quadro é fácil? Você só precisava de saber, na verdade, o artigo 148 e aquele quadro para poder acertar a questão. 47. Na hipótese da União, mediante tratado internacional, abrir mão de tributos da competência de estados e municípios, nos termos decididos pelo STF, no RE 229096, é correto afirmar que... Espera só um minutinho, professor. A 46 é a letra C, né? A 46 foi letra C. Tá. 3 e 4 são corretas. Na hipótese da União, mediante o Tratado Internacional, ela pode abrir mão de tributos de competência de estados e municípios, nos termos do decidido pelo STF, no RE 229096, é correto afirmar que nós temos essa hipótese, sim. O nome dessa hipótese é isenção heterônoma. E ela está aqui previsto, quer ver? No 151, não. Nessa hipótese, por tratado, ela é prevista, essa isenção heterônoma. A resposta é a letra D, se insere a medida na competência privativa do presidente da República, sujeita a referendo do Congresso Nacional, com prevalência dos tratados em relação à legislação tributária interna. Isso eu vou te falar exatamente agora onde se encontra. Está nesse próprio julgado. É o artigo 98 do CTN, não caracterização de isenção heterônoma. Então, artigo 98. Difícil essa. Artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pelo que lhes sobrevém. Recepção da República, recepção pela Constituição do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, isenção de tributo estadual prevista em tratado, firmada pela República Federativa. Então, tem o artigo 151.3 e o artigo 98. Na verdade, é o seguinte: o que se veda é a isenção heterônoma, que está prevista no 151.3, que é instituir isenções de tributos da competência dos estados, do DF ou dos municípios, mas o artigo 98 possui caráter nacional, com eficácia para a União, os estados e os municípios. E
3. A isenção de... O voto é o seguinte: a isenção de tributos estaduais previstas no Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários, quando o similar nacional tiver o mesmo benefício, foi recepcionada pela Constituição de 88. O artigo 98 do CTN possui caráter nacional com eficácia para a União, os Estados e os municípios. No direito internacional, apenas a República Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados, nos termos do artigo 52, parágrafo 2º. Dela não dispondo a União, os Estados-membros ou os municípios, né? Não tem essa competência. O presidente da República não subscreve tratados como chefe de governo, mas como chefe de Estado, o que caracteriza a existência de uma isenção heterônoma, que, regra geral, é vedada no 151.3. Então, é possível, sim, nos termos do artigo 52, parágrafo 2º, uma, entre aspas, isenção heterônoma, na hipótese de um tratado internacional e na hipótese em consonância com o artigo 98 do CTN, e quando o presidente da República, como chefe de Estado e não chefe de governo, ele firma esse tratado. Artigo 84, inciso 8º, compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. A isenção heterônoma é aquela concedida por entidade diversa daquela competente para instituir o tributo. É vedada no Brasil, mas temos 3 hipóteses. O ISS exportações, que está previsto no 156, parágrafo 3º, e o ICMS exportações e os tratados e convenções internacionais. Então, é isso mesmo. 47, se insere na medida de competência privativa do presidente da República, sujeito a referendo do Congresso Nacional, com prevalência dos tratados em relação à legislação tributária interna. Só vamos fazer mais alguns outros aqui. Comerciante utiliza notas fiscais de compras de mercadorias para aproveitamento dos respectivos créditos de ICMS e, posteriormente, a empresa fornecedora daqueles bens tem suas atividades encerradas e reconhecidas pelo fisco como inidôneas a notas fiscais por elas emitidas. Diante de tal situação, a boa-fé do comerciante não impede que seja apurada a veracidade daquelas transações comerciais que originaram as notas fiscais declaradas inidôneas. Então, é isso. Ele emitiu as notas fiscais e temos a súmula 509 do STJ. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea quando demonstrada a veracidade da compra e venda, né? A súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Súmula 509. Tem que marcar aqui a súmula 509. Súmula 509. Perdão, é do STJ. Súmula 509, STJ. A vedação constitucional que impede os entes tributantes a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado impõe o princípio da irretroatividade. Letra E, e por fim o último exercício. Estabelece o sistema tributário nacional a vedação à cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e antes de ter ocorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A observância do referido prazo de 90 dias não se exige em relação à lei que, aí nós já vimos, qual a exceção? Fixa a base de cálculo do IPTU. Pronto, fácil assim. Agora vamos ao outro bloco de exercícios. Agora vamos fazer aí o segundo bloco de exercícios. Nós temos aí agora é CTN, né? Agora vamos lá para a segunda parte específica que vai tratar sobre
Conselho de Tributos e Espécies Tributárias. Então, vamos lá. Segundo o CTN, o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição é denominado, fácil, né? Taxa. É a taxa. É a taxa. Letra D. 2. Sobre as contribuições de melhoria, é correto afirmar com base no CTN. Fernanda, embora eu tenha dito que nós deveríamos estudar o livro segundo, mas temos algumas definições aqui que são importantes. O artigo 81, ele traz que a contribuição de melhoria ela é cobrada pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obra pública de que decorra a valorização imobiliária. Ou seja, ela não é, embora nós tenhamos esse texto, um artigo, ela não é para bancar a obra. Na verdade, é em função de vedação ao enriquecimento ilícito. Então, se tiver uma obra próxima à sua casa, e se sua casa só vier a sofrer uma valorização X, essa valorização ela pode ensejar o fato de ter havido essa valorização e não o fato de ter tido a obra. Você está entendendo? O fato de ter havido a valorização pode ensejar a contribuição de melhoria, porque houve a melhoria, né, no valor do seu imóvel. Tendo como limite total a despesa realizada. Qual o limite total? Então, vamos dividir pela despesa total e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, nós temos aqui, se trata de tributo de competência exclusiva dos municípios? Falso. É instituído para fazer face ao custo de obras, públicas de que decorra desvalorização imobiliária? Não, valorização imobiliária. Letra C. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo total da obra, pelos imóveis situados na cidade e em função dos respectivos fatores individuais de valorização. É isso aqui. É o parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra que se refere, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. É a letra C, que é a resposta. Mas se você não tiver lido esse artigo 81 do CTN, você terá muita dificuldade de resolver esse exercício. Tem como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Tem como limite total a despesa realizada. E como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. O 2 está dando como... Aqui eu acho que eu errei a letra do parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra. Ele está falando, a linha C, inciso 1. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição pelos imóveis situados na cidade, em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Bem, a 2 foi letra D. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra. É isso? Não é total. O problema Não é aqui total. o problema é a palavra total. É só custo. É a letra D. A letra D é Vamos ver a D. certa. Peraí, deixa eu ver a D, que eu não tenho que ler de novo. A letra D é a parte final do artigo 81, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Nossa, muito maldosa, né? Não é difícil, mas maldosa. Então, é a letra D. A lei que criar a contribuição de melhoria deverá fixar prazo não inferior a 60 dias para impugnação pelos interessados da delimitação da zona. A lei relativa à contribuição de melhoria, observados os seguintes requisitos mínimos: publicação prévia dos seguintes elementos. 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados
de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Então, e o parágrafo 2º, por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integraram o respectivo cálculo. A respeito das espécies tributárias, é correta a correspondência feita pela alternativa. Os impostos são toda prestação pecuniária compulsória e moeda cujo valor nelas possa exprimir. Já vi que está equivocado, porque isso é tributo. Taxas tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização. Então, se você... Onde temos aqui? Artigo 77. Lá no início. Espera aí. Abre aqui o artigo 145 da Constituição, Fernanda. Contribuição, taxas, em razão do exercício... Está na 4, né? Eu estou aqui na terceira. O imposto, a letra A não é. A letra B, você tem que falar o fato gerador da taxa em razão do exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Inciso 2, 7. E aí você vai no artigo 77. Do CTN. Do CTN, né? Então, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, a letra B. Empréstimo compulsório, espécie de imposto? Não, ela é espécie de tributo. Falso. Letra B está certa. Contribuições sociais são tributos de competência dos municípios? Não, falso. As contribuições são de competência exclusiva da União. Se lembra delas? União. A única exceção é do município para financiamento da Seguridade Social dos seus servidores. E dos estados e do DF também. Então, a letra D está equivocada. Contribuições parasociais. Tributos de competência dos estados? Não, a gente não tem essas contribuições parasociais de tributos de competência dos estados. Errado. 3, letra B. 4. Tributo criado pela União mediante lei complementar para atender às despesas extraordinárias, já vi que, decorrentes de calamidade de guerra. Empréstimo compulsório. 4 é empréstimo compulsório. Fernanda, você está vendo que depois de um tempo começa a ficar muito fácil? Hoje estou achando mais claro. 5. A noção de tributo é expressamente mencionada pelo CTN diante de uma cobrança que possa ser legalmente enquadrada como tributo. O operador do direito deverá saber que serão aplicáveis os princípios e regras do direito tributário. A esse respeito, é correto afirmar que, com base no CTN e na ordem jurídica, pode-se considerar tributo. Multa de trânsito, não, porque tributo não é sanção por ato ilícito. Outorga paga pelo permissionário? Não. Falso, falso. Recolhimento do empregador do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, taxa de recolhimento de resíduos sólidos, é tributo. É a letra D. Letra D. Esse FGTS não seria tributo. Contribuição associativa, isso é no âmbito particular, né, privado. Contribuição não é tributo. Recolhimento do empregador ao FGTS. Deixe-me ver a natureza jurídica dessa contribuição. Contribuição empregador ao FGTS é tributo. Tem essa discussão aqui. A natureza jurídica do FGTS. Deixa-me dar uma olhada aqui. O FGTS... Espera aí. O FGTS é uma contribuição social. Uma contribuição social.
É uma contribuição social. Pode considerar tributo? Muito mal elaborada essa questão 5. Deixa eu ver aqui qual foi o gabarito dela mesmo. Foi a letra D mesmo. Só. Bem. Multa de trânsito não é sanção por ato ilícito, não é tributo, pois não atende. Súmula 353 do STJ. Súmula 353 do STJ. As disposições do CTN não se aplicam às contribuições para o FGTS. Muito bom isso. Súmula 3 do súmula 353 do S. Difícil isso. Mas taxa de recolhimento de resíduos sólidos, não há dúvida quanto a isso. Faz por eliminação. Vamos adiante. 6. Quanto às espécies tributárias, assinale a alternativa que apresenta a relação correta. Taxas são impostos cobrados? Não, falsos. Não são impostos. Impostos são tributos cobrados em razão da ocorrência de fatos geradores específicos, conforme regras de competência fixadas constitucionalmente, cujo produto, em regra, é vinculado a finalidades precisas. Não, ele não é vinculado. Você, por exemplo, não paga o IPVA para que seja recapeada a rua da sua casa. Muita gente acha que sim, né? Então, isso é falso. Contribuições de melhoria. É instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Letra C está certo. É a letra C mesmo. Empréstimos compulsórios são espécies tributárias previstas constitucionalmente de competência dos Estados. Falso. Empréstimo compulsório exclusivamente da União. É da União. Contribuição CID. Tributos para fiscais de competência da União cobrados em razão do exercício de poder de polícia sobre certas atividades. Não, ela é de regulação, ela não é de fiscalização. O poder de polícia diz respeito à fiscalização, né? Então, ela é um extrafiscal, ela não é parafiscal. Extrafiscal. Extrafiscal. A CID é um tributo extrafiscal, é uma manifestação do poder de polícia para disciplinar o mercado. Os tributos fiscais têm a função de arrecadar. Os parafiscais é quando ele é direcionado para abastecer entidades com atribuições específicas, né? Ou seja, o dinheiro é arrecadado, ele vai para entidades diversas do Estado. Extrafiscais consiste no emprego de instrumentos tributários para alcance de finalidade não arrecadatória. Extrafiscais. Os parafiscais é diferente. O extrafiscal ele tem uma finalidade de incentivar ou inibir comportamentos. Você tem que ter isso em mente. Ele não é parafiscal, ele é extrafiscal, né? Extrafiscal é no sentido de incentivar e inibir comportamentos. Incentivar, inibir comportamentos. 7. Então, a letra E é só a diferença entre essa fiscal e parafiscal. Depois nós vamos melhorar essa definição de parafiscal. Nos termos da legislação nacional, é tributo. Toda obrigação financeira, não. B. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa imprimir, que não constitua sanção de gasto ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 7, letra B, exatamente o que diz o artigo 1º, né? Não. 3º, tributo é prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa imprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 8. O que é para marcar incorreta? O lançamento da contribuição de melhoria sobre determinados imóveis deve ser realizado quando já executada a obra em sua totalidade ou em parte suficiente para justificar a exigência. Isso é verdade.
Vamos lá no artigo 80 e alguma coisa. 81. Isso é verdade. Isso é verdade, mas eu não sei se vai estar aqui. 81, não sei se isso também é uma súmula. Vamos lá para a letra B. O sujeito passivo da obrigação tributária de contribuição de melhoria é o proprietário do imóvel, sendo nula a cláusula de contrato de locação que atribua ao locatário o pagamento, no todo ou em parte, da contribuição de melhoria sobre o imóvel. Essa também é essa está certa. Isso é certo porque você não pode opor ao fisco as convenções particulares, né? Nós sabemos disso. A letra C. A cobrança da contribuição de melhoria resultante de obras executadas pela União situadas em áreas urbanas de um único município poderá ser efetuada pelo órgão arrecadador municipal em convênio. Poderá ser. A resposta, então, incorreta é a letra D. O texto constitucional deixou de se referir expressamente à valorização imobiliária ao cogitar da contribuição de melhoria. Com isso, o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas, direto ou indiretamente, por obra pública, deixou de figurar como fato gerador da contribuição. Isso é falso, né? Porque apesar de ausência da expressão valorização imobiliária, no artigo 145.3, o fato gerador da contribuição de melhoria continua sendo É a valorização. a mais-valia, né, gerado, né? Vamos, 9. O texto constitucional, então a letra D está errada, as outras 3 estão corretas. O lançamento da contribuição de melhoria sobre determinado imóvel pode ser realizado quando é executada a obra em sua totalidade ou fato suficiente para justificar. Esse decreto, Lei 195. Fernanda, essas disposições estão nesse decreto-lei 195. Decreto-lei 195. Ele é pequenininho, olha só. Ele faz a remissão aqui a ele mesmo. Né? A contribuição de melhoria prevista na Constituição Federal tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas, direto ou indiretamente, por obras públicas. Será devida a contribuição de melhoria no caso de valorização de imóveis de propriedade privada, em virtude de qualquer das seguintes obras. A contribuição de melhoria a ser exigida pela União, Estados, e municípios para fazer face ao custo das obras públicas será cobrada pela unidade administrativa que as realizar, adotando-se como critério o benefício resultante da obra, calculado através de índices cadastrais das respectivas zonas de influência a serem fixados em regulamentação deste decreto-lei. Apuração, tal. A determinação da contribuição de melhoria far-se-á rateando proporcionalmente o custo parcial ou total das obras entre todos os imóveis incluídos na respectiva zona de influência, responde pelo pagamento da contribuição de melhoria o proprietário do imóvel ao tempo do seu lançamento e essa responsabilidade se transmite aos adquirentes sucessores a qualquer título do domínio do imóvel. No caso de enfiteudos, responde pela contribuição de melhoria o enfiteuta. É nula a cláusula, parágrafo 3º, é nula a cláusula do contrato de locação que atribua ao locatário o pagamento todo ou em parte da contribuição de melhoria sobre o imóvel. Executada a obra de melhoramento na sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da cobrança da contribuição de melhoria, proceder-se-á ao lançamento referente a estes imóveis, depois de publicado o respectivo demonstrativo de custo. Mediante convênio, a União poderá alegar aos Estados e municípios ou ao DF o lançamento e arrecadação da contribuição de melhoria devido por obra pública federal, fixando a percentagem na receita que caberá ao Estado ou ao município que é arrecadar a contribuição. Ou seja, com esses 3 nós resolvemos essa questão. Essa questão é difícil porque esse decreto não é assim, bem comum. Quem fez essa prova? Consulplan 2019, remoção, hein? Remoção da Consulplan.
9. De acordo com o STF, os valores recolhidos pelas empresas para as instituições do chamado Sistema S têm natureza jurídica de, nós vimos isso, contribuições gerais, né? Contribuições sociais gerais. Contribuições podendo ser muito fácil, letra A, mais fácil impossível. Não é? Letra A? Letra A. E é contribuições sociais, outras contribuições, né? Não são aquelas gerais, não. Outras contribuições, seria? São outras ou gerais? Deixa eu ver. Eu acho que são gerais. Olha aí, fazendo favor. Peraí, vamos ver aqui na... ele está falando as contribuições para o Sistema S são as contribuições sociais gerais, porque as outras são aquelas do 195, parágrafo 4, 154.1. São aquelas gerais. Uhum. Sistema S, o salário e educação. Ótimo. 10. Assinala a assertiva que se encontra em consonância com a súmula vinculante do STF em matéria tributária. É inconstitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo falso. É constitucional. É constitucional a incidência de ICS sobre operações? Não, é inconstitucional. O ICMS incide sobre alienação de salários? Falso, não incide. O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa? Falso, não pode. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação não se sujeita ao princípio da anterioridade, súmula vinculante 50. Tão fácil que a gente já decorou. A Constituição Federal, no artigo 145, aponta os impostos, taxas e as contribuições de melhoria como tributos, que compõem o sistema tributário nacional. Assim, é correto afirmar que o imposto é um tributo cuja obrigação tem como fonte geradora o exercício do poder de polícia falso. Isso é taxa. O imposto é uma prestação pecuniária que incide sobre fatos descritos em lei só pela atuação do contribuinte? Estranho. Vamos deixar reservado. A taxa tem por fato gerador a valorização de imóveis? Não, a contribuição de melhoria. A taxa é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica? Não, esse é o imposto. A contribuição de melhoria, portanto, já vi que é a letra B. O imposto é uma prestação pecuniária que incide sobre fatos descritos em lei só pela atuação do contribuinte, porque todos os outros eles estão equivocados. 12. Mais uma de contribuição social. O município realizou obras de asfaltamento de vias públicas, causando valorização imobiliária. Em decorrência, instituiu por meio de decreto, contribuição de melhoria, já vi que está errado, porque não pode ser por decreto, tem que ser por lei. Com o intuito de fazer face ao custo da obra. Foi estabelecido um valor fixo de R$ 500 de contribuição, calculado sobre a despesa total incorrida pelo município para a realização da obra, ser pago por todos os contribuintes antes da entrega da obra. Considerando as disposições constantes do CTN, a instituição da contribuição não atendeu aos requisitos legais, pois não considerou a quantificação do valor a ser pago, o montante da valorização. A letra B está errada, a letra B e C também. Atendeu, a letra A é a resposta. 12, letra A. Não atendeu aos requisitos legais, por decreto, pois não considerou na quantificação do valor a ser pago o montante de valorização imobiliária que cada contribuinte obteve individualmente, além de ter sido feito por decreto. Nos termos de que dispõe o CTN, a utilização de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, e seja cobrança de taxa. A espécie tributária instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária para os imóveis beneficiados denomina-se contribuição de melhoria, letra D. Encontra-se em discussão no âmbito dos temas em repercussão geral no STF a constitucionalidade da cobrança da taxa pela utilização potencial dos serviços de extinção de incêndio. Agora está como a liminar, nós vimos isso agora, em 2019, setembro, o ministro Toffoli, e ele suspendeu aquela proibição, enfim, está valendo a taxa de incêndio. Sob a perspectiva da Constituição Federal vigente, um dos argumentos que justificariam a inconstitucionalidade do referido primeiro, cobrar a taxa pelo município. Esse é um problema porque o incêndio é um assunto de segurança pública. Segurança pública deve ser regulada pelo Estado. Então, o município não pode exigir taxa de incêndio pertinente à segurança pública. Esse é um deles. O outro, vedação de instituição de taxa
em função do exercício do poder de polícia pelos entes estatais, isso é falso. Proibição de cobrança de taxa pela prestação de, um deles seria este, porque você não consegue mensurar quem é a pessoa beneficiada pela taxa e quantificar o serviço, porque você precisa saber a pessoa e o serviço. Competência exclusiva da União para instituir taxa relativa não é do Estado. Redação à instituição, não, é letra A. 15, letra A. Vamos ver o gabarito. Foi esse? 15, letra A. Fernanda, tudo bem? Tá tudo tranquilo. Você entendeu a discussão? Entendi. Proibição de cobrança de taxa pela prestação de serviços públicos de natureza indivisível. Isso, fácil. 16. As contribuições de melhoria são espécie tributária ainda pouco explorada pelos municípios brasileiros, mas com grande potencial arrecadatório de justiça fiscal. A respeito das contribuições de melhoria, é correto afirmar com base no CTN. As contribuições de melhoria podem ser cobradas apenas pelos municípios e a instituída não faz, qualquer dos entes. A contribuição de melhoria tem como limite total a despesa realizada com a obra pública e como limite individual o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Letra B, correta. Por ocasião do lançamento da obra pública, cada contribuinte deverá ser informado do montante da contribuição de melhoria, da forma dos prazos de pagamento, podendo optar pelo pagamento parcelado. Bem, não é bem isso não, porque não é do lançamento da obra, é da conclusão da obra, ou pelo menos parte dela. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio linear? Não, falso, proporcional. As contribuições de melhoria poderão ser implementadas por meio de decretos, sendo necessário, apenas para o estabelecimento? Não, por lei. Falso, por lei. Deixa eu me ver aqui. Artigo 82. A lei relativa à contribuição de melhoria. A lei, falou decreto? Não, não falou decreto. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. A lei, não falou decreto. 17. No que se refere às taxas cobradas pela utilização efetiva potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, é correto afirmar que tais serviços consideram-se efetivamente utilizados pelo contribuinte quando por ele usufruído a qualquer título? Perfeito. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo do CTN ou serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título. Efetivamente, exato, letra A. Potencialmente, quando utilizados pelo contribuinte, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Não. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidades públicas. E divisíveis, quando suscetíveis de utilização separada. Eles inverteram. Indivisíveis, não tem essa expressão aqui, indivisíveis. 79, inciso 1, inciso 2. Divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus usuários. Isso quer dizer o seguinte, a taxa, você sabe quem é aquela pessoa. Então, por exemplo, a taxa de coleta de resíduos sólidos da casa, de domicílios. Eu sei que na casa da Fernanda se produz uma certa quantidade de resíduos sólidos, lixo. Então, eu sei, casa da Fernanda. Agora, a iluminação pública, a Fernanda utilizou quanto daquela iluminação pública? Mas aquela noite ela não passou lá na porta da igreja. Esse tipo de coisa, entendeu? O divisível, divisível tem a ver com a pessoa, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. O divisível tem a ver com o usuário, o específico tem a ver com o serviço. Né? Letra 17, letra 18. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os requisitos mínimos estabelecidos no CTN e fixará para impugnação pelos interessados prazo não inferior a 30 dias. Os empréstimos compulsórios e os residuais poderão ser instituídos pelo empréstimos compulsórios.
é pela União, mediante lei complementar, nas hipóteses autorizadas pela Constituição Federal. Os empréstimos compulsórios, vamos lá no 148. Empréstimos compulsórios. 148, 1, para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade de guerra, e 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. 148, 1 e 2. 154. A União poderá instituir. Esses são os residuais da União. Inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam acumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Então, 19, letra B. 20. Segundo o CTN, a natureza jurídica do tributo é determinada pela denominação do tributo? Falso. Vamos lá no CTN de novo. Aí é só abrir o início do CTN. O artigo 3º, temos a definição de tributo. O artigo 4º, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-lo a denominação e as demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto, da sua arrecadação. A denominação e demais características é determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação. Exato. Sendo irrelevantes para qualificá-la, a destinação legal do produto. Exato, é a letra B. Não. Não, porque as taxas têm um destino. Letra D, é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificar a denominação e demais características formais adotadas por lei. A letra D é a resposta, é a melhor. É porque o seguinte, embora ele diga aqui no artigo 4º que a destinação legal do produto da sua arrecadação, ele não interfere, na verdade interfere sim. Então nós não vamos escolher uma resposta melhor, né? É determinado pela destinação do recurso arrecadado? Não. Aqui é determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a destinação legal do produto de sua arrecadação. Então, essa letra B está errada, por esse gabarito, né? Então, nós terminamos aqui e amanhã nós continuamos aí com os nossos exercícios. Então, eu vou encerrar a nossa aula. Fernanda, você quer dizer alguma coisa? Não, tranquilo. Então, peraí.